Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa pesquisa que representa um salto, e que salto, hein? De 10 vezes na tecnologia de termômetros em nanoescala. Para começar, vamos pensar numa coisa. Como é que se mede a febre? Mas não a nossa, e sim a de uma única célula viva. Parece ficção científica, né? Mas olha, é um problema bem real que os cientistas estão quebrando a cabeça para resolver. E assim, é um desafio e tanto. Por quê? Porque nessa escala minúscula, microscópica mesmo, as ferramentas que a gente conhece simplesmente não servem. Entender como o calor funciona no nível de uma célula é a chave para um monte de avanços na medicina. A gente está falando de diagnosticar doenças, de entender os processos mais básicos da vida. Olha só que interessante essa comparação. Pensa no termômetro que a gente usa em casa. Ele precisa encostar na gente, certo? É um contato físico. Agora imagina tentar fazer isso numa célula. Não dá, né? É invasivo demais. Por isso que nesse mundo nano a jogada é outra. Usar termômetros luminescentes. Eles não são invasivos, eles funcionam medindo a temperatura a partir da luz que eles mesmos emitem. Beleza, mas não é qualquer luz que serve, tá? Para essa luz funcionar dentro de um organismo, ela precisa estar numa faixa muito específica que a gente chama de janela biológica. É como se fosse uma frequência de luz especial ali no infravermelho próximo que consegue atravessar os tecidos vivos sem ser absorvida. É literalmente a nossa janela para espiar o que está acontecendo lá no fundo. Certo. Mas e antes? Como é que o pessoal fazia essa medição? Vamos dar uma olhada na tecnologia antiga para entender qual era o grande problema dela. Então, a tecnologia de antes já usava uma coisinha chamada íons de neodímio. O princípio é bem direto. Esses íons brilham, eles emitem luz. E o pulo do gato é que as características dessa luz mudam um pouquinho, bem de leve, dependendo da temperatura. O jeito que eles mediam era assim. Eles comparavam a diferença de luz entre dois níveis de energia que eram, muito, muito parecidos. A distância entre eles era mínima. A palavra-chave aqui é sutil. E era exatamente aí que morava o problema. E o que essa sutileza toda significava na prática? Uma sensibilidade muito baixa. Olha esse número, só 0,15% por grau Kelvin. Parece pouco e é baixo demais para conseguir pegar aquelas variações de temperatura que são minúsculas, mas super importantes dentro de uma célula. Pois é, resumindo a história, como os próprios pesquisadores da área diziam, essa tecnologia tinha uma limitação que vinha de fábrica, sabe? Uma sensibilidade muito baixa. Simplesmente não dava conta do recado. Não era precisa o bastante para o que a nanomedicina precisa hoje. Mas aí veio uma ideia brilhante, uma solução nova que é, na verdade, uma inovação em duas partes. E ela resolve esse problema de um jeito super inteligente. Vamos ver como? A primeira parte foi criar um material novo, uns nanobastões de óxido de gadolínio e neodímio. Mas a segunda parte, essa foi a verdadeira virada de chave. Foi desenvolver um jeito completamente novo de medir a temperatura. E aqui está a mudança crucial. Lembra que o método antigo comparava dois sinais de luz super parecidos, quase idênticos? Pois então, a nova abordagem joga isso pela janela. Porque agora, um novo método compara dois sinais de luz que são bem diferentes um do outro, que vêm de transições de energia bem mais distantes. E qual a vantagem disso? A diferença entre eles muda muito mais com a temperatura. Fica algo bem mais óbvio, muito mais fácil de medir, e o melhor, com um detector super comum. E isso, claro, nos leva ao que todo mundo quer saber: o resultado. E preparem-se, porque esse é o momento uau da pesquisa, que mostra o poder dessa nova ideia. Olha isso! A nova sensibilidade relativa é de 1,75% por Kelvin. É um salto impressionante se a gente lembrar de onde a gente veio. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro, né? A barrinha da tecnologia antiga, com seu 0,15, quase some do mapa, perto da barra do novo método, com 1,75. É um aumento de mais de 10 vezes. É outro patamar de precisão. Essa tabela aqui, direto da pesquisa, só reforça essa história. Dá para ver que os métodos antigos, mesmo mudando o material, não saíam daquela faixa de 0,1, 0,15%. Já a nova combinação de material e método, bom, ela joga em outra liga. Ok, mas e daí? Por que isso tudo é tão importante? O que essa melhoria gigantesca significa na prática? Bom, é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque a gente começa a falar do futuro da nanomedicina. Pensa bem,
Ter uma ferramenta tão, mas tão sensível assim abre um leque de possibilidades incríveis. A gente está falando de conseguir imagens de tecidos profundos com uma resolução nunca antes vista. De poder sentir a temperatura em tempo real ali dentro das células, isso pode mudar tudo, desde diagnósticos de doenças muito mais cedo até uma compreensão totalmente nova de como as nossas células funcionam. É um avanço em tanto. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Agora que estamos chegando perto de conseguir medir o calor no nível mais fundamental da vida, com essa precisão toda, que segredos sobre a nossa saúde e sobre as doenças a gente vai finalmente conseguir desvendar?